O que torna o anime interessante em grande parte são os seus personagens, principalmente se for um shonen, onde o foco costuma ficar muito no protagonista, o que em si não é algo ruim. O problema é que o protagonista é sempre motivado demais ou inabalável demais, o que torna ele meio irrealista e acaba com a identificação de quem tá assistindo. Claro que nenhum anime, ou qualquer obra na verdade, precisa necessariamente ter personagens identificáveis e realistas ou algo assim. O mundo tá cheio de obras incríveis com personagens completamente absurdos. Inclusive as minhas obras favoritas são assim, mas hoje eu quero falar daquele que na minha opinião é o protagonista de shonen mais realista da atualidade, o Denji, de Chainsaw Man. Para ter alguma base comparativa, vamos dar uma olhada nas principais obras, as mais famosas, pelo menos aqui no ocidente. Para começar, a gente não pode deixar de lado Naruto Uzumaki, um moleque órfão que viveu uma vida completamente miserável em todos os aspectos. A vila toda onde ele morava odiava ele e ele vivia como bicharia que o terceiro Hokage dava ele, sei lá, mensalmente. Ele vivia basicamente à base de miojo e água. Mano, como um moleque de 12 anos, completamente sozinho, vivendo de miojo, consegue se manter motivado a literalmente ser o líder da vila mais importante do seu país. No outro lado temos também Dragon Ball, com o Goku. Mesmo sendo diversas vezes o mais forte, pelo menos no mundo conhecido, ele não fica se achando ou para de treinar por conta disso. Ele treina e luta simplesmente porque ele gosta. Para ele é um esporte. Ao invés de ficar como Vegeta, que quase o tempo todo tenta ser o mais forte, o mais orgulhoso e o mais egoísta, mesmo que para isso ele precisa fazer coisas horríveis, tipo se deixar possuir pelo Babidi e nesse processo matar uma caralhada de gente, ainda assim isso é bem mais realista. É um cara com sede de poder, não importando o custo desse poder. E aí você diz: ah, mas esses são animes antigos, era um tempo diferente, as coisas mudaram. Pô, realmente, mudaram, de fato. Mas será que essa tendência dos protagonistas perfeitos demais mudou? Vamos passar então para um exemplo mais recente. Que tal Jujutsu Kaisen? Um anime extremamente popular e bem recente, inclusive. Nele, o protagonista, Yuji Itadori, acaba sendo forçado a lutar contra demônios, vulgo maldições, infinitamente mais fortes que ele, pelo menos no início da obra, simplesmente pra ser morto depois. Não parece uma troca justa, né? Muito menos parece algo que motiva um personagem a fazer qualquer coisa. Claro que depois de um tempo, ele decide que vai salvar o máximo de pessoas quanto for possível nesse processo, que é muito nobre, e isso continua sendo fora da realidade demais. Ele não tem nem por um instante o senso de autopreservação, ou o simples medo da morte por si mesmo. Ele simplesmente pensa em salvar o máximo de pessoas possível, mesmo que isso o coloque em risco o tempo todo. E a lista segue: Eren em Attack on Titan, que no fim das contas está disposto a ser o vilão filho da puta pra salvar seus amigos. Ou Midoriya, que é literalmente o Gon 2, um moleque extremamente gente fina, que quer ser amigo de todo mundo e é sempre 100% bom. Todo o tempo. Mesmo que o Gon tenha aquele momento berserk, por assim dizer, ele tá sempre nos extremos, ou ele é muito bonzinho, ou o próprio ódio encarnado. Nunca é algo realista e balanceado. É sempre simples demais, preto no branco. Não tem tons acinzentados como é na realidade, por exemplo. Ok, até aqui já deve ter ficado claro o meu ponto. E é exatamente aí que entra o Denji. Sim, um menino motosserra. Mesmo que o anime seja completamente bizarro e até sem noção, se a gente parar pra analisar as atitudes do Denji ao longo da obra inteira, pelo menos até onde já saiu no anime, é muito diferente desses outros. Bom, a base nem tanto. Ele, assim como os outros, também é um órfão, um fudido, sozinho no mundo praticamente. Seu único amigo é um demônio, cachorro motosserra, ele passa fome, não tem literalmente nada e ainda é obrigado a trabalhar pra máfia pra pagar a dívida do seu falecido pai. Uma dívida que aparentemente vai durar pra sempre, é o que tudo indica. E depois disso tudo, de uma vida completamente miserável, ele é traído e mandado de base por essa mesma máfia, de maneira bem cruel, inclusive. E no meio de toda essa situação horrível, qual é o seu grande sonho? Qual é o seu grande objetivo? Ser o líder da máfia e controlar toda a cidade? Ou que tal ser o maior caçador de demônios do Japão? Ou se tornar o mais forte ou melhor em qualquer coisa? Não, todos esses sonhos são coisas de protagonista de shonen, né? O sonho dele é ter uma fatia de pão com geleia pra comer de manhã. E é isso. Às vezes, ao ver essa cena, a gente pensa que é algo idiota e exagerado, mas na verdade faz todo sentido. O cara tá passando fome. Por que caralhos ele iria se preocupar com qualquer outra coisa além de comer? A prova disso é quando a Makima aparece e diz que a partir daquele momento ele vai ser o cachorro dela e obedecer a ela em tudo, porque ela vai cuidar dele e alimentá-lo. Ele aceita. Até late se precisar. E pra ele, naquele momento, é uma troca muito boa. E esse comportamento continua quando ele passa a ter um pouco mais de conforto. Um pouco não, né? Quando ele começa a ter algum conforto. Quando ele finalmente tem o que comer, um teto sobre a sua cabeça e algumas pessoas com quem se relacionar, ele finalmente tem aquele sonho como realizado. Ele começa a ir a ter uma vida. E aí ele se lembra do seu sonho de verdade. Que ele já tinha até esquecido, por achar que seria impossível demais. Que é pegar numa teta. Putz, de novo o anime com essa coisa ridícula. Então, na verdade, isso faz muito sentido. Quando a obra começa de fato, o Denji tem seus 16 ou 17 anos e nunca teve nenhum tipo de relacionamento ou mesmo contato físico com uma garota. Na perspectiva dele, aquilo era a coisa mais incrível que poderia acontecer. Vai me dizer que nessa idade você não pensava exatamente assim. E por que isso é tão diferente e tão bom? Porque assim como na realidade, os objetivos mudam à medida que nós os alcançamos. Tipo assim, quando ele não tinha o que comer, seu objetivo era simplesmente comer.
quando ele não tinha pegado em uma teta, seu objetivo era pegar em uma teta. E depois de conseguir, seu novo objetivo era provavelmente dar um passo a mais com a máquina. Até que em algum momento esse objetivo muda e começa a ser cuidar e proteger das pessoas que ele passou a amar, tipo a Power e o Aki, que nesse contexto se tornaram sua nova família. Desse ponto de vista, o Denji estava amadurecendo como pessoa, começando a considerar coisas muito mais complexas como objetivos e sonhos. Não que os seus sonhos antes não fossem bons o bastante, muito pelo contrário. Até porque eu tô o vídeo todo falando bem dos sonhos dele, então seria meio hipocrisia eu chegar nessa parte de desconsiderar tudo. Mas o fato é que os sonhos acompanham o personagem. Os sonhos mudam porque ele mudou. E falando isso, eu não tô dizendo em momento nenhum que o Denji é um protagonista perfeito e bonzinho que cuida dos outros e tá importando em salvar algumas pessoas. Na verdade não. No terceiro episódio do anime, na luta contra o demônio morcego, ele joga um carro contra o Denji com um cara dentro. E ao invés de se preocupar em salvar aquele cara, o Denji simplesmente taca o carro de volta no demônio. Isso no mangá fica até mais claro. No anime eles colocaram uma cena onde o motorista consegue sair do carro a tempo, mas no mangá isso não acontece. Então muito provavelmente o Denji matou aquela pessoa. Ou seja, o Denji não é como o Gon, ou o Itadori, ou o Midoriya. Estão sempre preocupados em salvar o maior número de pessoas quando for possível. Ele literalmente não tá nem aí. E isso, se comparado aos demais protagonistas de Shonen, onde eles sempre tem que ser o máximo da perfeição e da bondade, é muito interessante de se acompanhar. Não quer dizer que as atitudes deles estejam certas. Obviamente não. Mas é muito mais interessante do que um protagonista que é sempre preto no branco. Ou é muito bom ou é muito mal. O Denji, ele não é só bom ou só mal. Ele é uma pessoa por completo. Ele tem suas partes boas, se importa com pessoas que ele ama e quer protegê-las. Mas não quer dizer que isso se estende pra todo mundo. Pelo menos não no início da obra. Ele não se vê como algum tipo de herói ou salvador da humanidade. Ele é simplesmente um cara que quer ter uma vida melhor e salvar as pessoas que ele gosta. Isso com o tempo vai mudando à medida que ele vai evoluindo também como pessoa, até se enxergar como algum tipo de protetor da humanidade. Mas no início não. No início as suas motivações são completamente egoístas. E tá tudo bem. Isso faz o total sentido com o seu contexto e a sua vida naquele momento. Eu acho que essa complexidade torna ele mais interessante também. E não é exatamente isso que acontece na vida real? Não é assim que nós somos? Conquistamos uma coisa e criamos um novo objetivo de vida. Conquistamos essa segunda coisa e focamos em algo ainda maior. E assim vai, sempre evoluindo, buscando ser uma versão melhor de si mesmo a cada etapa. E isso se aplica a tudo. Já vi esse tipo de argumento diversas vezes de quem cria conteúdo, inclusive. Não é sobre fazer um vídeo perfeito, é sobre fazer 1000 vídeos e em cada um melhorar alguma coisa. É o famoso feito é melhor que perfeito. No fim das contas, podemos acabar tendo que fazer como o Denji, que brigou com o Aki no início da obra para provar que o seu sonho era assim tão importante quanto o dos outros, mesmo que para todo o resto eram coisas idiotas e sem sentido. Muito provavelmente as pessoas não vão acreditar em você e nos seus objetivos, mesmo as pessoas que te amam. E tá tudo bem, acontece. Elas não acreditam nem nos próprios sonhos, quem dirá no dos outros. O ponto é que os objetivos podem mudar quantas vezes forem necessárias. O importante é se manter fiel àquilo que você acredita e seguir o caminho que te faz melhorar como pessoa. É exatamente isso que achei tão interessante e realista no Denji. E por isso, eu considero ele o melhor protagonista nesse sentido. O mais identificável quanto a objetivos e sonhos. Claro que aqui eu tô falando de um tema específico, em um ponto de vista específico, falando de realismo e identificação. Não quer dizer que eu não goste das outras obras, muito pelo contrário. Meu anime favorito é Hunter x Hunter. Eu gosto muito de Jujutsu, Naruto fez parte da minha infância, Dragon Ball também. Todas essas obras eu gosto de alguma maneira, mesmo sabendo que cada uma tem suas falhas. Não necessariamente uma obra precisa ser realista. Não é um demérito ela não ser realista. Mas eu preciso reconhecer que, nesse sentido, o Denji realmente se destaca frente aos demais. E, em todo caso, isso é só minha opinião. Se você discorda ou pensa que algum outro personagem, talvez que eu não conheça ainda, seja mais identificável, por favor, comenta aí. Quero conhecer e imagino que o restante do pessoal também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se esse for o caso, deixa aquele like pra fortalecer. E se inscreve aí, que toda semana tem vídeo novo e assim como o Denji, o foco é melhorar em cada um deles. Valeu pessoal, até a próxima.